O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Por várias vezes, Deus no Antigo Testamento comparou o seu povo, o povo de Israel, com a sua vinha querida, a sua vinha escolhida. E este Deus, como um bom agricultor, cuidou com carinho da sua vinha, colocou cerca para protegê-la, a adubou com a sua palavra, regou-a com a sua misericórdia. Ou seja, Deus cuidou bem da sua vinha, aquela vinha que ele havia feito aliança, a primeira aliança, através de Moisés. E por que este agricultor cuidou tão bem da sua vinha? Porque ele queria depois colher bons frutos dela, uvas boas, mas só acabou colhendo uvas azedas, ou conforme ouvimos o profeta Isaías falando na primeira leitura, através do cântico da vinha, ele só achou uvas selvagens na sua vinha. Olha, queridos irmãos, talvez aqui para nós, essa nossa região,
aqui do Brasil, a gente não tem muito o conhecimento de como é um trabalho com vinícolas, o trabalho do cuidado de uma vinha, né? No Oriente, então, isso é muito forte, é muito comum, as plantações de vinha, como no sul do nosso país. É uma das plantações mais difíceis de se cultivar. A vinha, ou melhor, os vinhedos são muito delicados. Para conseguir uvas boas, a fim de depois produzir bons vinhos, necessita de muito investimento, muito cuidado e até tempo para conseguir colher bons frutos de uma vinha. Deus é assim que Ele cuida de nós, é um cuidado especial, é um cuidado de predileção, porque Deus também espera achar frutos na vida do seu povo hoje. A primeira leitura, o cântico da vinha, que o profeta Isaías narra para nós, é uma grande queixa de Deus. Mesmo dispensando tantos cuidados para com o seu povo, Deus não encontrou bons frutos. Pelo contrário, em vez de uvas boas, encontrou uvas selvagens. E olha como ele termina a sua queixa na primeira leitura: a minha vinha é a casa de Israel, Judá é a minha dileta plantação. Eu esperava frutos de justiça, e eis as injustiças. Esperava obras de caridade, e eis as iniquidades, as maldades do meu povo. Jesus, no evangelho de hoje, falando para as autoridades religiosas, como que retoma o cântico da vinha do profeta Isaías. Porém, na parábola de Jesus, o agricultor tinha confiado a sua vinha a certos vinhateiros. Era um costume também naquela época. Geralmente um fazendeiro tinha muitas plantações, então ele arrendava para outras pessoas cuidarem daquelas plantações e depois apresentar os frutos, a colheita. Aqui, quando chegou o tempo da colheita, o agricultor envia os seus empregados para recolher os frutos da sua vinha. E como é que agem os vinhateiros? Primeiro, se acham donos da vinha, daquele agricultor, querem tomar posse, e por isso espancam e matam os empregados do agricultor. Até que o agricultor pensou consigo mesmo: vou enviar o meu próprio filho, pois ao menos o meu filho eles vão respeitar. E no entanto os vinhateiros agiram da mesma forma, também mataram o filho do dono da vinha, pensando: se ele é o herdeiro, vamos matá-lo e assim tomaremos posse de vez desta vinha. Aqui vale a pena fazer um parênteses antes de avançarmos nessa parábola de Jesus. Quando Jesus conta essa parábola, não esqueçamos, ele está falando para, em primeiro lugar, os líderes religiosos daquele povo, as lideranças daquele povo, que tinham que ser, como devem ser ainda hoje, bons agricultores da vinha do Senhor, ajudar o povo a dar bons frutos. Não é o trabalho de um sacerdote ou de qualquer liderança à frente do povo ajudar o povo a dar bons frutos. Mas quando Jesus conta essa história, ele deve ter causado uma certa perplexidade
no coração daquelas autoridades religiosas, porque eles foram pouco a pouco percebendo que Jesus estava falando para eles. Se a vinha não estava dando bons frutos, era porque os agricultores, os pastores daquele povo, não estavam cuidando bem da sua vinha, como o pastor deve cuidar bem do seu rebanho. Mas eles começaram a pensar na história de Jesus: mas que pai é este, que quando envia os seus empregados para recolher os frutos da sua vinha, e fica sabendo que os seus empregados foram maltratados, foram violentados e foram mortos pelos vinhateiros, e mesmo assim este pai arrisca a enviar o seu filho até aqueles vinhateiros? Que pai é esse que envia o seu filho para a morte, uma morte quase certa? Que na parábola que Jesus contou, realmente mataram o filho do dono da vinha. Que pai é este? Por mais que isso nos escandaliza, mas que seja para a nossa conversão. É o Pai do céu. Somente Deus foi capaz de agir assim. Na parábola, a história podia ser diferente. O pai tinha outras escolhas. Em vez de enviar o seu filho, o pai podia ter denunciado aqueles vinhateiros para as autoridades romanas, poderia ter formado um grupo de milícia, né, para tomar posse da sua vinha de volta, um grupo de soldados. Mas não, o nosso Pai do céu não teve escolha. Mesmo não querendo, Ele precisou de enviar o seu filho, para que o seu filho entregasse a sua vida por nós, pela salvação do mundo. Caríssimos irmãos, nem vou me prolongar, né? Porque se a gente pergunta: que pai é este? É o nosso Pai do céu. Por que Ele envia o seu filho? Mesmo sabendo que o seu filho ia ter que passar por um destino de sofrimento, de rejeição, de humilhação e de morte, como de fato Jesus teve que passar. Que pai é este? É um pai que nos ama tanto, que dispensa tantos cuidados para conosco, nós que somos a sua vinha. Ele envia o seu filho até nós, para quê? Para que Jesus pudesse nos ajudar a nos tornarmos a vinha frutuosa do Pai. Deus espera frutos da sua vinha. E olha, o coração de Deus não mudou e nunca vai mudar. Assim como Ele esperava frutos do seu povo na antiga aliança, os mesmos frutos Ele espera de nós ainda hoje. No final da primeira leitura, Deus fala através do profeta: eu esperei frutos de justiça, e eis que o meu povo só produziu injustiças. Eu esperei obras de bondade, e eis que o meu povo só produziu iniquidades, maldades, infidelidades para com a minha aliança. E agora Jesus vem até nós, o filho do dono da vinha, e Ele vem para formar a sua nova vinha. Ele vem para selar com a humanidade uma nova e eterna aliança. E essa vinha, que somos nós, a igreja do Senhor, foi conquistada a preço muito alto. Ela foi regada pelo sangue do próprio Cristo, para que a gente possa dar frutos. Quais os frutos que Deus espera de nós? Os mesmos que Ele esperava do seu povo na antiga aliança.
às vezes é necessário lembrar isso para nós católicos. O mundo muda, mas a palavra de Deus não muda e não vai mudar jamais. O mundo muda com as suas modas, com as suas culturas, com os seus costumes, com as suas ideologias, com as suas formas de pensamentos. O mundo muda, mas a palavra de Deus não vai mudar jamais. Ele continua esperando de nós os mesmos frutos. Frutos de conversão, frutos de fidelidade à sua palavra, aos seus mandamentos, fruto de uma vida de santidade. Quando nós olhamos para o santo que a igreja celebra hoje, é claro, apesar que a liturgia de hoje deve ser a de domingo, ao menos que aqui fosse uma comunidade que tivesse São Francisco de Assis como padroeiro, aí a liturgia seria toda voltada para São Francisco. Mas vale a pena porque é um dos santos que mais impactou a vida da igreja. Tem historiadores que até hoje, e católicos mal formados na sua fé, podem usar essa mesma ideia, que dizem que o grande reformador da igreja foi Martim Lutero, com a sua reforma protestante. Que heresia dizer isso. Martim Lutero não foi o formador, ele foi o deformador do cristianismo, porque com as suas heresias, ele colaborou para um grande cisma dentro da igreja. Sabe quais foram e continua sendo os grandes reformadores da igreja? Os santos. Os santos que ajudaram a igreja em muitos momentos difíceis com a sua santidade de vida. Um São Francisco de Assis, num período que também a igreja passava por muitas dificuldades, na vivência da sua fé, na fidelidade a Cristo. São Francisco, com a sua vivência radical do Evangelho, foi uma vinha tão frutuosa na plantação do Senhor, que ele ajudou na reforma da igreja no seu tempo. A princípio ele pensou que era uma reforma da pequena capela de São Damião, né? Onde ele já estava refugiado em oração, depois que teve um encontro com Jesus, através de um leproso. Um leproso, hein? Revelou Jesus para São Francisco. Ele se refugia em oração numa capela em ruínas. Tive a graça de visitar, hoje não é mais uma capela, né? É uma igreja enorme lá em Assis, e que tem a cruz de São Damião, a cruz de onde Jesus falou ao coração de Francisco: Francisco, reforma a minha igreja. Francisco, reforma a minha igreja. E ele achando que era a reforma daquela capela, e começou a pedir tijolos, a pedir material, e com um conjunto de pessoas reformou a capela de São Damião. Mas a voz continuou falando atrás do crucifixo: Francisco, reforma a minha igreja. Até que ele percebeu que Jesus estava pedindo a ajuda dele, contando com a ajuda dele, para que Francisco ajudasse na reforma da igreja viva, ao qual nós fazemos parte como membros desta igreja, ou ramos dessa videira. E Francisco, com a vivência radical do Evangelho, por isso que ele falou para o Papa: para que regra, Santo Padre? Para que regra? Eu só quero viver o Evangelho com os meus confrades. Ou será que o Evangelho é duro demais para ser vivido?
E ele, vivendo a radicalidade do Evangelho, foi uma vinha, uma videira tão frutuosa, que reformou a igreja do seu tempo, numa reforma espiritual. São esses frutos que Deus espera de nós, nada menos do que a nossa santidade, do que a nossa conversão. Não é qualquer cristão que vai ajudar a vinha do Senhor a dar frutos, não. É cristãos verdadeiramente decididos pelo Cristo, e que se deixam cuidar pelo Cristo. Jesus veio para isso, para se unir a nós, como a videira e os ramos devem estar unidos, a fim de que a gente consiga dar os frutos que Deus espera de nós. Olha, queridos irmãos, nós não vamos conseguir ser essa vinha do Senhor, agradável a Ele, nos frutos que devemos dar, se não estivermos profundamente unidos ao Cristo. Por isso que Jesus também contou uma outra parábola, no Evangelho de São João capítulo 15, onde Ele se comparou à videira do Pai. Eu sou a videira do Pai, e vocês, meus seguidores, meus discípulos, devem ser ramos unidos a mim, porque somente os ramos que permanecerem unidos a mim darão frutos. São Paulo, falando do mistério do batismo, escrevendo aos Coríntios, ele chegou a dizer: nós fomos enxertados em Cristo pelo batismo. O que é um enxerto numa planta, né? É praticamente pegar um galho que estava fora, que foi arrancado, e colocar de novo no tronco da árvore, quase que colando aquele ramo de novo, e cuidando para que aquele ramo se tornasse novamente membro daquela árvore, para receber a seiva dela e dar os frutos. Não é uma união qualquer que Jesus nos chama a ter para com Ele, não, hein? É como uma união mesmo entre um ramo e o tronco de uma árvore, uma união profunda. Por isso que na última ceia, Jesus tentou ganhar o coração dos seus discípulos, dizendo: olha, eu já não vos chamo mais de servos. Vocês já tiveram a oportunidade de me conhecer, de conhecer os segredos do meu coração, que eu lhes dei a revelar. Então agora eu vos chamo de amigos. É essa amizade profunda que o cristão deve ter com Jesus, pela sua vida de oração, pela vivência na palavra do Cristo, pela sua vida de comunhão com Jesus, através da Eucaristia. Como que pode um católico viver sem Eucaristia? Como que pode um católico viver sem a Santa Missa? Não tem como a gente dar frutos se estivermos separados do Cristo. Ele que na Eucaristia continua nos dando o vinho melhor, que é o seu próprio sangue preciosíssimo, para ser alimento de salvação para nós. O nosso querido Papa Emérito Bento XVI, refletindo sobre essa realidade da nossa amizade com Cristo, ele deu algumas características, dizendo: primeiro, o verdadeiro amigo, ele tem que aprender a querer o que Cristo quer, a desejar o que Cristo deseja. Até entre nós, quem tem aí amizades profundas, é assim. Geralmente os amigos gostam das mesmas coisas, têm
os amigos não quer dizer que pensam igual, mas têm os mesmos objetivos. Inclusive a amizade só consegue sobreviver se os dois têm os mesmos objetivos na vida, têm o mesmo querer naquilo que é fundamental para o crescimento humano, tem uma comunhão de querer, tem uma comunhão de vontades. Papa Bento está dizendo, para nós sermos amigos de Cristo, precisamos aprender a querer o que Cristo quer, a viver numa comunhão de vontade com Ele. Depois o Papa fala, não existe amizade sem intimidade. Nenhuma amizade sobrevive sem intimidade. Inclusive, só se tornam amigos porque aprenderam a partilhar os corações. Como é que um casal de esposos vai dar frutos no seu casamento, se não forem amigos de Cristo e amigos entre si? Um esposo tem que ter essa abertura de coração para com a sua esposa, a esposa tem que ter uma abertura de coração para com o seu esposo, ao ponto de não ter segredos entre si, ao ponto de você ser capaz de não ter nem mesmo uma conta separada no banco, de você ser capaz de deixar o seu celular com a sua esposa, ó, o dia inteiro, porque você não tem segredo para esconder para ela, e ela não tem segredo para esconder para ele. Casamento não é só duas pessoas um do lado do outro, não. Tem muita gente que vive um do lado do outro e não são casais de verdade. Até dormem na mesma cama e não são casais. E por quê? Porque não existe uma comunhão de corações, não existe uma abertura de coração para o outro. Só usei essa comparação para falar da nossa amizade em Cristo, conforme o Papa Bento nos ensina. A amizade busca intimidade. Intimidade. Como é que nós vamos dar frutos se a gente não tem essa amizade íntima com Jesus? E enfim o Papa fala, os amigos vivem na verdade. Da parte de Deus, Ele sempre vai ser verdadeiro conosco. Mas nós precisamos aprender a viver na verdade também com Deus. E a maior verdade que deve prevalecer em nosso coração, sabe qual é? Eu preciso deixar Deus ser mais Deus na minha vida. Eu preciso deixar Deus me converter para Ele. Eu preciso ser mais fiel a Deus. Essa é a grande verdade que devemos assumir em nosso coração. Eu preciso dar mais frutos para Deus. Porque olha, queridos irmãos, no final da parábola, Jesus disse algo para aquelas autoridades religiosas, que se a gente levar a sério, vamos sair daqui hoje, dessa missa, já canonizados. Só mandar depois a gráfica fazer os santinhos. São Alexandre, hein? São Camila, São Isaías, ó. São João, o João de hoje, né? Santas Paulas. O que é que Jesus falou? Foi quando Jesus disse para aquelas autoridades: o reino de Deus vos será tirado e vai ser confiado a outros, que darão frutos no seu tempo, porque vocês não deram frutos. O reino de Deus pode ser tirado de nós, hein? Não achemos que a nossa salvação está garantida, não. Que morreu está salvo. Nada disso. Jesus deixa bem claro: se o seu povo querido,
o seu povo amado, cuidado por Deus, não der frutos, o reino de Deus pode ser tirado de nós. Por quê? Porque no reino de Deus não tem lugar para vinhas estéreis que não deram fruto, e nem tem lugar para vinhas que só deram frutos estragados, frutos contrários ao que é o reino de Deus, o seu reino de amor, de paz, de verdade e de justiça. No reino de Deus não existe lugar para vinhas que não deram frutos. São Francisco morreu com 42 anos de idade. Eu já sou mais velho que ele, ainda estou tão longe dessa santidade ao qual Deus me chama. Misericórdia, Senhor. Com 42 anos de idade, mas soube aproveitar o tempo que Deus lhe concedeu para deixar este agricultor divino, que é Jesus, a cuidar da vinha do seu coração. E assim Francisco terminou a sua vida como uma vinha frutuosa. Eis os frutos que Deus espera de nós, ainda hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.